Você provavelmente acredita que já conhece bem o mundo em que vive. Você acorda todos os dias, olha pela janela, vê as ruas, os prédios, as árvores, o céu. Tudo parece normal. Mas existe um problema. A realidade é muito mais estranha do que parece. Debaixo dos nossos pés, existem organismos vivendo em condições extremas. Nos oceanos existem criaturas que parecem ter saído de outro planeta. No espaço existem fenômenos tão gigantescos que nossa mente simplesmente não consegue imaginar. E até mesmo dentro do nosso próprio corpo, existem coisas que parecem completamente impossíveis. O mais curioso é que muitas dessas coisas não são teorias de filmes. Elas são reais. E algumas delas acontecem neste exato momento. Então, fique até o final. Porque quanto mais avançamos nesta lista, mais estranhas ficam as descobertas. Número 1. Seu cérebro está trabalhando muito mais do que você imagina. Enquanto você está sentado ouvindo este vídeo, seu cérebro está trabalhando sem parar. Ele está interpretando os sons que chegam aos seus ouvidos, reconhecendo palavras, criando imagens mentais, controlando sua respiração, regulando diversas funções do seu corpo, e ao mesmo tempo armazenando e comparando informações. Tudo isso acontece sem que você precise controlar conscientemente cada etapa. É como possuir uma central de processamento dentro da cabeça, funcionando durante praticamente toda a sua vida. E existe um detalhe ainda mais curioso. O cérebro representa uma pequena parte da massa corporal, mas consome uma parcela significativa da energia utilizada pelo organismo. Isso acontece porque manter bilhões de neurônios funcionando exige uma quantidade enorme de energia. E esses neurônios estão constantemente enviando sinais elétricos e químicos. Alguns desses sinais estão relacionados aos seus pensamentos. Outros controlam movimentos. Outros participam da memória. Outros ajudam você a perceber o ambiente ao seu redor. Ou seja, mesmo quando você pensa que não está fazendo absolutamente nada, seu cérebro está trabalhando como uma máquina gigantesca. Número 2. Algumas aranhas possuem um sistema nervoso tão compacto que parte dele se estende pelas pernas. Quando pensamos em uma aranha, normalmente imaginamos apenas 8 pernas, um corpo pequeno e uma cabeça. Mas a anatomia delas é muito mais interessante. Como o corpo desses animais é extremamente compacto, o sistema nervoso precisa se distribuir por diferentes regiões. Em algumas espécies, estruturas nervosas ocupam parte significativa do corpo e podem se estender para dentro das pernas. Isso ajuda a controlar os movimentos extremamente rápidos e precisos desses animais. E existe outro detalhe assustador. Algumas aranhas conseguem detectar vibrações extremamente pequenas. Quando uma presa toca uma teia, a vibração percorre os fios. E a aranha consegue interpretar essas informações. É praticamente um sistema de sensores espalhado pela própria teia. Para nós, uma teia parece apenas uma estrutura delicada. Para a aranha, ela pode funcionar como uma gigantesca rede de informações. Número 3. O fundo do oceano parece outro planeta. Imagine um lugar onde a luz do sol praticamente não chega. A pressão é gigantesca. A temperatura pode ser extremamente baixa. E mesmo assim, existe vida. Nas regiões profundas dos oceanos vivem criaturas com dentes enormes. Animais capazes de produzir luz. Peixes com corpos transparentes. Organismos que parecem completamente diferentes dos animais que encontramos na superfície. Algumas criaturas das profundezas desenvolveram bioluminescência. Isso significa que conseguem produzir luz através de reações químicas. E essa luz pode ser utilizada para várias funções: atrair presas, confundir predadores, encontrar parceiros, ou simplesmente desaparecer na escuridão. Agora pense nisso. Você entra em uma região completamente escura. Não consegue enxergar absolutamente nada. E de repente, pequenas luzes começam a aparecer ao seu redor.
Só que essas luzes estão sendo produzidas por criaturas vivas. É praticamente um céu estrelado. Só que debaixo de quilômetros de água. Número 4. A sanguessuga possui uma anatomia muito diferente da nossa. Existe uma curiosidade bastante popular, dizendo que sanguessugas possuem 32 cérebros. A realidade é um pouco mais complicada. Elas possuem 32 segmentos corporais e diversos gânglios nervosos distribuídos pelo corpo. Essas estruturas funcionam como centros de processamento do sistema nervoso. Por isso, a comparação com vários pequenos cérebros acabou ficando famosa. Mas não significa que existam 32 cérebros humanos dentro de uma sanguessuga. Mesmo assim, a anatomia continua sendo extremamente interessante. Porque o animal consegue controlar diferentes partes do corpo através dessa organização nervosa. É um exemplo perfeito de como a evolução pode criar soluções completamente diferentes para resolver problemas semelhantes. Número 5. Existe um coral gigantesco que pode ter centenas de anos. Quando ouvimos a palavra coral, é comum imaginar pequenos organismos, formando recifes coloridos. Mas alguns corais podem crescer durante séculos. E um dos exemplos mais impressionantes foi encontrado no Pacífico. Trata-se de uma enorme colônia de coral que ocupa uma área gigantesca. Ela possui dezenas de metros de extensão. E os pesquisadores estimaram que possa ter entre centenas de anos de idade. Agora, imagine isso. Enquanto seres humanos nasciam, cresciam, construíam cidades, travavam guerras, descobriam tecnologias e mudavam completamente a sociedade. Aquele organismo continuava crescendo lentamente no fundo do oceano. Ele pode ter testemunhado mudanças que aconteceram durante muitas gerações humanas. E provavelmente passou despercebido durante grande parte desse tempo. Número 6. O oceano possui sons que podem viajar distâncias enormes. Quando pensamos no fundo do mar, talvez imaginemos silêncio absoluto. Mas isso está longe da realidade. Os oceanos são extremamente barulhentos. Existem sons produzidos por animais, ondas, movimentos das placas tectônicas, vulcões submarinos, gelo, tempestades e diversas outras fontes. Alguns animais marinhos também produzem sons para se comunicar. As baleias são um dos exemplos mais conhecidos. Seus sons podem percorrer grandes distâncias através da água. Isso permite que indivíduos se comuniquem mesmo quando estão muito afastados. É praticamente uma rede de comunicação natural, só que funcionando em um ambiente completamente diferente do nosso Sol. E existe algo ainda mais interessante. Os cientistas conseguem utilizar equipamentos especiais para ouvir regiões do oceano que seriam praticamente silenciosas para os seres humanos. Isso permite estudar fenômenos que acontecem muito abaixo da superfície. Número 7. Existem lugares no fundo do oceano onde a vida não depende diretamente da luz do sol. Isso parece impossível, porque aprendemos que a energia da maioria dos ecossistemas começa com a luz solar. As plantas utilizam a luz. As algas utilizam a luz. E diversos animais dependem direta ou indiretamente desses organismos. Mas no fundo do oceano existem fontes hidrotermais. São regiões onde a água extremamente quente e rica em minerais sai do interior da Terra. Shen. Ao redor dessas fontes, existem comunidades inteiras de organismos. Algumas bactérias conseguem utilizar substâncias químicas presentes nessas regiões para produzir energia. Esse processo é chamado de quimiossíntese. E isso muda completamente a nossa percepção sobre onde a vida pode existir. Porque mostra que determinados ecossistemas podem funcionar mesmo sem depender diretamente da luz solar. É justamente por isso que ambientes extremos despertam tanto interesse entre cientistas. Se a vida consegue sobreviver em condições tão difíceis na Terra, talvez alguns ambientes extremos de outros mundos também mereçam ser investigados. Número 8. Existe um polvo que consegue imitar outros animais.
O polvo mímico é um dos animais mais impressionantes dos oceanos. Ele consegue alterar sua aparência, mudar seus movimentos e imitar características de diferentes criaturas marinhas. Dependendo da situação, ele pode assumir comportamentos que lembram outros animais. Isso pode ajudar a evitar predadores. E também pode ser utilizado para se aproximar de possíveis presas. Agora imagine encontrar um animal no fundo do mar. Você olha para ele e pensa que está vendo uma criatura. Mas alguns segundos depois, ele muda completamente. A aparência muda. O movimento muda. E aquilo que parecia ser um animal passa a parecer outra coisa. É praticamente um especialista em disfarces do mundo natural. Número 9. Existem animais capazes de regenerar partes do próprio corpo. A natureza possui algumas verdadeiras especialistas em reconstrução. As estrelas do mar são um dos exemplos mais conhecidos. Algumas espécies conseguem regenerar braços perdidos. E dependendo da espécie e das condições, partes do corpo podem participar da regeneração de estruturas maiores. Outro exemplo impressionante são algumas salamandras. Certas espécies conseguem regenerar membros. E pesquisadores estudam esses animais para entender como seus organismos conseguem reconstruir tecidos. Agora, imagine se seres humanos tivessem uma capacidade semelhante. Um acidente que causasse a perda de um braço poderia, em determinadas condições, ser seguido por um processo natural de reconstrução. Parece ficção científica. Mas alguns animais fazem algo parecido há milhões de anos. Número 10. Existem lugares na Terra onde quase nenhuma planta consegue sobreviver. Mas mesmo nesses ambientes extremos, a vida encontra uma maneira. Desertos extremamente secos, regiões congeladas, lagos muito salgados, cavernas completamente escuras e regiões próximas a fontes vulcânicas. Tudo isso pode abrigar organismos especializados. Algumas bactérias conseguem viver em condições que seriam fatais para a maioria dos seres vivos. E certos organismos conseguem suportar temperaturas, pressões, níveis de sal ou acidez extremamente elevados. Esses seres são chamados de extremófilos. E eles são muito importantes para a ciência, porque mostram que a vida pode ser muito mais resistente do que imaginamos. Número 11. Existem cavernas gigantes escondidas dentro da Terra. Quando pensamos em cavernas, normalmente imaginamos pequenos túneis, talvez uma sala subterrânea. Mas existem sistemas de cavernas que se estendem por quilômetros. Algumas possuem rios subterrâneos, florestas de estalactites, salões enormes e ambientes que praticamente nunca receberam luz solar. Existem cavernas tão grandes que dentro delas podem existir ecossistemas próprios. E o mais interessante, ainda existem regiões subterrâneas que continuam sendo exploradas. Isso significa que existem partes do nosso próprio planeta que permanecem desconhecidas. Não precisamos viajar para outro planeta para encontrar lugares misteriosos. Às vezes, basta olhar para baixo. Número 12. O planeta Terra possui uma quantidade gigantesca de água. Quando pensamos na água da Terra, a primeira coisa que vem à cabeça são os oceanos. Mas existe água armazenada em muitos outros lugares. Geleiras, rios, lagos, atmosfera, solo, rochas e reservas subterrâneas. Uma quantidade enorme de água circula constantemente pelo planeta. Ela evapora, forma nuvens, cai como chuva, penetra no solo, corre pelos rios, chega aos oceanos e volta novamente para a atmosfera. Esse ciclo acontece continuamente. É como se o planeta tivesse seu próprio sistema de reciclagem de água funcionando há bilhões de anos. Número 13. Existem árvores que podem viver milhares de anos. Algumas árvores conseguem sobreviver durante períodos absurdamente longos. Elas enfrentam incêndios, secas, tempestades, mudanças climáticas
e inúmeras gerações de animais. Enquanto uma pessoa vive algumas décadas, uma árvore antiga pode continuar crescendo durante centenas ou até milhares de anos. Imagine encontrar uma árvore que já estava viva antes de seus ancestrais nascerem. Ela poderia ter presenciado mudanças gigantescas no ambiente ao redor. Novas cidades surgindo, estradas sendo construídas, tecnologias aparecendo e sociedades inteiras mudando. Tudo isso enquanto ela continuava ali, crescendo lentamente. Número 14. Existem fenômenos no espaço maiores do que qualquer coisa que conseguimos imaginar. A Terra parece enorme quando estamos na superfície. Mas quando comparamos nosso planeta com estruturas cósmicas, ela se torna praticamente um ponto. O Sol possui um volume suficiente para comportar mais de 1 milhão de terras. E existem estrelas muito maiores que o Sol. Algumas estrelas gigantes possuem dimensões tão absurdas que, se fossem colocadas no lugar do Sol, sua superfície poderia ultrapassar a região onde estão as órbitas de alguns planetas. E isso é apenas uma pequena parte do universo. Existem galáxias, aglomerados de galáxias, nuvens gigantes de gases, buracos negros e estruturas cósmicas que se estendem por distâncias que desafiam nossa imaginação. Número 15. E agora chegamos talvez à curiosidade mais importante de todas. Nós ainda não conhecemos completamente o planeta em que vivemos. Novas espécies continuam sendo descobertas. Novas cavernas continuam sendo exploradas. Novas regiões do oceano continuam sendo estudadas. E novos fenômenos continuam sendo observados. Isso significa que ainda existe uma quantidade enorme de coisas desconhecidas. E talvez essa seja justamente a parte mais fascinante. Porque significa que a história ainda não terminou. Podemos encontrar uma criatura que nunca havia sido registrada. Descobrir um comportamento completamente novo. Encontrar uma estrutura geológica desconhecida. Ou observar algum fenômeno que obrigue os cientistas a repensar o que já conheciam. O mundo não é um livro que já terminou de ser escrito. Ele continua sendo preenchido. Página por página. Descoberta por descoberta. E talvez uma das coisas mais estranhas que podemos descobrir ainda esteja escondida bem debaixo dos nossos pés. Ou no fundo de um oceano. Ou em uma floresta distante. Ou até mesmo no espaço. Então, da próxima vez que você olhar para o céu, para o mar, para uma floresta, ou simplesmente para o chão onde está pisando, lembre-se, você está vivendo em um planeta que ainda guarda milhares de segredos. E talvez a próxima grande descoberta esteja acontecendo neste exato momento.